Amém. Shalom, shalom, amada igreja. Shalom a todos que estão conectados nesta hora doce a esta plataforma digital do Facebook. Quero saudar a todos na bendita paz do Senhor. Saudar a todos em nome do nosso Pai espiritual, o nosso mentor, um anjo da casa, o apóstolo Elder Mutimukuyu. Quero saudar a todos em nome da nossa igreja, a Igreja Divino Ministério de Deus. E dizer que nós somos a Igreja Divino Ministério de Deus, a igreja movida pela fé, esperança e o amor. Dizer a todos, sejam bem-vindos a esta hora doce. A hora, o programa do Atalaia. Aleluia. Este é a hora do Atalaia. Aleluia. A hora do Atalaia, amada igreja, é uma hora que diz, Deus permitiu, aleluia, para ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia. O Atalaia é como uma trombeta de Deus que vem despertar a nossa fé, que vem despertar a nossa mente. Amém. Vou pedir a este momento, a esta hora, amados irmãos, a orarmos, agradecermos a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Agradeça a Deus porque se estamos vivos até hoje, até agora, não é pela nossa esperteza, mas sim pela graça e misericórdia do Senhor. Agradeça a esse bom Deus em nome de Jesus. Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, eis-me aqui diante da Tua presença, Pai. Quero Te agradecer pelo dom da vida, pela saúde. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por este dia abençoado e maravilhoso que o próprio Senhor proporcionou na nossa vida. Pai da graça, quero Te agradecer pela vida de cada um que está conectado a esta plataforma. Te agradecer pela vida do meu Pai espiritual, o apóstolo Elder Mutimukuyu. Obrigada, Senhor, pela vida da minha família, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Rei da Glória, entrego esta hora, este momento nas Tuas santas mãos. Rei da Glória, peço, Papá, que venha esvaziar o nosso coração. Esvazie, Senhor, a nossa mente. Esvazie-nos, Senhor, neste momento, pois queremos receber da Tua palavra, Pai. Queremos ser libertos, Pai, através da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha despertar a nossa mente. Venha levantar-nos, Senhor, na fé. Rei da Glória, a distância não é barreira. Alcance, Pai Santo, cada pessoa que está conectado, Papá, a esta hora, a este momento. Senhor, peço, Papai, que neste momento use-me segundo a sua vontade. Fala mais, Senhor, nesta hora, Papá. O seu povo precisa, Senhor, do seu alimento, que é a sua palavra, Papá. Precisamos de Ti, Senhor. Venha nos encher, Senhor, nesta hora com Teu Santo Espírito. Enche-nos, Papá, nesta hora com a Tua graça. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Fala mais, Senhor, na nossa vida. Fala mais, Senhor, na Tua igreja. Fala mais, Senhor, na Tua nação. Rei da Glória, entrego esta hora, Papá, nas Tuas santas mãos. Rei da Glória, repreenda, Senhor, todo o espírito contrário, todo o espírito que desperta, Senhor, a nossa mente, todo o espírito que nos distrai no momento da palavra. Separa, Senhor, nesta hora, Papá, em nome no sangue de Jesus. Fala mais, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Aleluia. Esta é a hora doce, a hora do Atalaia. Amém. Hoje vamos aprender com o tema que diz a cura pela obediência. Aleluia. A cura pela obediência. Amém. A nossa cura, amados irmãos, a nossa amada igreja, vem através da nossa obediência. Vem através da nossa fé. Aleluia. Não tem como a gente ser curado sem fé. Não tem como a gente ser libertos sem fé. Não tem como a gente ser curado sem obediência. Aleluia. Para sermos curados,
Para sermos libertos, é necessário a obediência, é necessário obedecermos a voz de Deus, é necessário obedecermos os servos de Deus. Aleluia! A cura pela obediência. Amém? Hoje, desculpa, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. Subtítulo diz a doença de Naamã. Aleluia. Versículo 1. Naamã, general do exército do rei da Síria, era muito importante e valioso para o seu rei, porque o Senhor o usou para dar vitória à Síria. Mas ainda que Naamã fosse um homem importante e poderoso, padecia de lepra. Num dos ataques que o exército de Síria fez contra Israel, uma menina israelita foi capturada. Ela passou a ser serva da esposa de Naamã. 3. A menina disse para sua senhora: se só meu senhor conhece o profeta que mora em Samaria, ele curaria Naamã da lepra. Naamã se aproximou do seu rei e lhe falou o que dissera a israelita. O rei da Síria lhe disse: vá agora, que eu mandarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã saiu para Israel e levou de presente 30.000 moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã levou a carta do rei da Síria ao rei de Israel. A carta dizia: sirva esta carta para lhe informar que lhe mando o meu servo Naamã para que o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus? Não tenho poder sobre a vida e a morte para que o rei da Síria me mande um homem para que o cure de lepra. Prestem atenção. O que ele quer é me atacar. Aleluia. A Bíblia, amados irmãos, o tema é a cura pela obediência. A Bíblia, amados irmãos, nos fala de um homem chamado Naamã. Aleluia. Naamã sofria de uma doença chamada lepra. A lepra antigamente era uma doença muito perigosa. Era uma doença, aleluia, que evitava sentar perto das pessoas, aleluia, porque aquela doença era contagiosa. A Bíblia nos fala de um servo de um homem chamado Naamã, aleluia. Naamã, apesar de ser uma pessoa doente, apesar de ser uma pessoa que carregava lepra, ele era um homem, aleluia, mais amado do seu rei. Ele era um homem comandante, ele comandava um exército, aleluia, na Síria. A Bíblia, ela diz que o rei da Síria amava muito esse homem chamado Naamã, aleluia. A Bíblia, ela relata que uma certa vez, aleluia, que foram à guerra. A Bíblia diz que durante a guerra, o general da Síria, o Naamã, capturou uma menina, aleluia, uma menina israelita. Essa menina foi capturada e ficou como serva da esposa de Naamã. Essa menina, quando ouviu que Naamã padecia de uma doença chamada lepra, ele disse que se o meu senhor, aleluia, o rei dela conhecia um servo de Deus que estava na Samaria, aleluia. Quando o Naamã soube, foi ter com o rei.
Amém? Foi ter com o rei. Ele falou o que a menina havia dito. O rei disse: prepare-se, aleluia, prepare-se para você ir, aleluia, até a Israel. Amém? A Bíblia, ela diz que o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, para o rei de Israel receber o Naamã. Aleluia. A Bíblia, ela diz que quando o rei de Israel recebeu a carta, aleluia, do rei da Síria, ele questionou: por acaso eu sou Deus? Aleluia. Por acaso eu tenho o poder de curar essa pessoa? Aleluia. A Bíblia, ela diz que rasgou, aleluia, as suas vestes, as suas roupas. Amém. O rei de Israel, a Bíblia, ela diz: por acaso sou Deus? Não tenho poder sobre a vida e a morte, para que o rei da Síria me mande um homem para que o cure de lepra. Prestem atenção. O que ele quer é me atacar. Aleluia. A Bíblia, ela diz que o rei de Israel, ele pensou que o rei da Síria queria lhe atacar, porque ele sabia que o rei da Síria, para ele era um perigo, para ele era um inimigo. Amados irmãos, amada igreja, muitas das vezes os nossos inimigos, aleluia, reconhecem que no nosso meio, aleluia, na nossa igreja, há um Deus, há um servo de Deus, aleluia. Os nossos inimigos pedem ajuda, aleluia, a nós, para que nós levássemos aos nossos inimigos a ter, aleluia, um encontro com o homem de Deus, que é o nosso apóstolo. Mas por causa da nossa imaturidade, nós achamos que os nossos inimigos querem nos atacar, mas na verdade eles reconhecem que nós temos um Deus, nós temos um servo de Deus, aleluia. A Bíblia, ela relata que o rei de Israel rasgou as suas roupas. Ele pensou que o rei da Síria queria lhe atacar, aleluia. A Bíblia, no versículo 8 diz: Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, então lhe mandou esta mensagem: por que rasgou suas roupas? Que Naamã venha a mim e então saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens onde morava Eliseu, e ficou esperando de fora. Eliseu lhe mandou um mensageiro que lhe disse: ande e lave-se no rio Jordão 7 vezes e ficarás sarado, a sua pele ficará puro e limpa. Aleluia. A Bíblia, ela diz que quando o profeta Eliseu ouviu que o rei de Israel rasgou as suas roupas, aleluia, ele disse que o Naamã venha ter um encontro comigo, aleluia. A Bíblia, ela diz que Naamã saiu com as suas carruagens a ter um encontro com o profeta Eliseu. E quando o Naamã chegou, aleluia, na casa do profeta, a Bíblia diz que o profeta Eliseu disse aos seus mensageiros para falarem com o Naamã, aleluia, para ir se lavar 7 vezes no rio Jordão. A Bíblia, ela diz no versículo 11, Naamã se irritou e saiu dizendo: pensei que Eliseu sairia e ficaria diante de mim, pediria no nome do Senhor seu Deus e depois passaria a mão sobre o meu corpo para curar a lepra. Aleluia. Os rios de Damasco, o Abana e o Farfar são melhores do que toda a água de Israel. Por que não posso me lavar naqueles rios de Damasco e me limpar ali?
Aleluia. A Bíblia, ela diz que quando o profeta Eliseu mandou o seu servo para falar com Naamã, para ir ao rio Jordão se lavar 7 vezes, ele ficou irritado. Aleluia. A Bíblia diz que o Naamã ficou irritado. A Bíblia diz que o Naamã disse: por que o profeta Eliseu não vem ter comigo? Por que o profeta Eliseu não me põe a mão? Aleluia. Não declare palavras proféticas sobre mim para eu poder ser curado. Por que ele não veio ter comigo? Aleluia. Amadas irmãos, muitas das vezes, aleluia, nós vamos à igreja, porque queremos ter um encontro com o homem de Deus. Muitas das vezes nós vamos à igreja porque queremos ser colocados as mãos, queremos ser impostos as mãos, aleluia. Mas a Bíblia, ela nos ensina aqui, mesmo com palavra somos libertos. O nosso Pai espiritual, ele sempre tem nos ensinado que quando ele ministra, está, aleluia, em espírito de oração, porque ele conhece cada um de nós, porque ele conhece cada um dos nossos problemas. Quando ele ministra a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus com fé, somos curados. Aleluia. O Naamã, quando viu o servo do profeta Eliseu a sair e lhe dar a mensagem que vinha do profeta, ele ficou irritado, aleluia, porque ele queria ser feito à vontade dele, enquanto Deus naquele momento queria fazer a vontade dele. Aleluia. Ele ficou irritado, saiu dali, virou as costas e disse: por que não me mandou para me lavar, aleluia, nos rios que estão fora de Israel? E me mandou lavar justamente no rio Jordão, o rio que está sujo, aleluia. A Bíblia, continuando, ela diz que os servos de Eliseu, aleluia, foram atrás dele e lhe perguntaram e lhe disseram: o profeta Eliseu não falou coisas difíceis. Por que não vá ao rio Jordão e se lave? Faça aquilo que o homem de Deus fez. Aleluia, disse. Então o profeta, o Naamã foi até ao rio Jordão e se lavou 7 vezes. Aleluia. A Bíblia, ela diz que Naamã, quando se lavou 7 vezes, ficou curado. Aleluia. Ficou curado. A Bíblia, amados irmãos, ela diz que o Naamã, para ser curado, para ser liberto, para ser purificado, ele teve que descer, aleluia, do nível em que ele se encontrava. Aleluia. O Naamã, ele tinha orgulho. Naamã, ele tinha orgulho. Ele dizia: não posso me lavar naquele rio sujo. Aleluia. Muitas das vezes o que impede a manifestação de Deus na nossa vida é o orgulho. A lepra, amados irmãos, aleluia. A lepra, amados irmãos, atua de várias formas. Amém. A lepra atua de várias formas. O Naamã tinha orgulho. Aqui eu ser mentirosa, isso é lepra. A inveja é lepra, aleluia. Quando eu, aleluia, carrego inveja, carrego rancor, carrego orgulho, isso é lepra. Isso impede, aleluia, o agir de Deus na minha vida. Isso atrasa o milagre de Deus na minha vida. Aleluia. A Bíblia, ela diz que quando Naamã foi curado, ele voltou até o profeta Eliseu para agradecer. Ele reconheceu que somente há um Deus, aleluia. Ele reconheceu que somente há um Deus, o Deus de Israel, o Deus único no mundo. Por quê? Porque ele foi curado.
Acredito eu que ele procurou vários curandeiros, ele procurou vários médicos, ele foi em vários hospitais à procura da cura, mas não foi curado. Aleluia! Ele tinha que ter um encontro com o homem de Deus para ser curado. Ele tinha que ter um encontro com o homem de Deus para ser curado. Aleluia! Ele tinha que descer do nível em que ele se encontrava. Aleluia! Para ser curado. Ele tinha que se esvaziar, ser humilde para ser curado. Muitas das vezes atrasamos o processo de Deus na nossa vida por causa das nossas ações, por causa do que nós carregamos. Aleluia! Até posso dizer que eu não tenho lepra, porque não estou doente, porque não estou cheio de feridas. Inveja é lepra. O orgulho é lepra. Mentira é lepra. Fofoca é lepra. Se eu não tiro isso de mim, aleluia, o agir de Deus na minha vida será limitado. O agir de Deus na minha vida não vai acontecer. Aleluia. Irei impedir o milagre de Deus na minha vida. Amados, muitos de nós nos perguntamos por que é que aquele ali foi curado e eu não? A libertação é um processo. Aleluia. A libertação é um processo. A Bíblia nos fala no livro de Lucas, amém? De Lucas capítulo 17, versículo 11, amém? Assim diz a palavra. Em seu caminho para Jerusalém, Jesus passou pelo meio da Galileia e Samaria. Quando se aproximava de uma vila, 10 homens com lepra foram ao seu encontro. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, por favor, nos ajude. Quando Jesus os ouviu, disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, ficaram curados. Aleluia! A cura de cada um de nós, amados, é um processo. A Bíblia diz que Naamã, para ser curado da lepra, o homem de Deus, o servo de Deus, Eliseu, teve que declarar palavra profética, teve que o Naamã ir se lavar 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 17, diz que Jesus, aleluia, curou os 10 leprosos. Os leprosos estavam a certa distância, porque eles sabiam que a doença que eles carregavam é contagiosa. Eles pediram ajuda a Jesus. Eles gritaram: Jesus, nos ajude. E Jesus disse: vão ao encontro com os sacerdotes. Aleluia! Os leprosos foram submissos a Jesus. Os leprosos obedeceram à voz de Jesus. No caminho, a Bíblia ela diz que no caminho, aleluia, enquanto eles estavam indo, ficaram curados. Aleluia. Versículo 15. Um deles, porém, quando percebeu quem estava curado, retornou louvando a Deus em voz alta e se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Aleluia. A Bíblia diz que os 10 leprosos que foram curados, indo ao encontro dos sacerdotes, aleluia, um deles voltou para agradecer a Jesus, voltou louvando a Deus, aleluia. Ele reconheceu o poder que estava em Jesus. A Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, o Naamã
quando foi curado, ele voltou, aleluia, à casa de Eliseu para agradecer ao profeta Eliseu. Reconheceu o Deus que estava com o profeta Eliseu. Aleluia. Quando a gente é curado, amados irmãos, é necessário reconhecermos. Aleluia. É necessário sermos gratos com aquilo que Deus terá feito na nossa vida. Amém. A cura pela obediência. Os 10 leprosos foram curados porque foram submissos a Jesus. Foram curados porque obedeceram a Jesus. Aleluia. A Bíblia no livro de João, João capítulo 9, versículo 6, assim diz a palavra. Depois diz, o subtítulo diz: Jesus cura um homem nascido cego. 6. Depois de Jesus ter dito isto, ele cuspiu no chão e fez um pouco de lama com a saliva. Depois passou a lama nos olhos do cego e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O homem foi ao tanque, lavou o rosto e voltou vendo. Aleluia! Os vizinhos do homem e aqueles que costumavam vê-lo pedindo esmola diziam: olhem, não é este o homem que está sempre sentado pedindo esmola? Alguns diziam: é ele mesmo. Mas outros diziam: não, só se parecem com ele. Então o homem dizia: sou eu mesmo. Aleluia. A Bíblia, amados irmãos, no livro do Lucas capítulo 9, nos fala de um homem nascido cego. Aleluia. Cego de nascença. Aleluia. A Bíblia, começando do versículo 1, ela relata que os discípulos de Jesus perguntaram ao mestre: mestre, será que este homem cego nasceu assim por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? E Jesus, a Bíblia, ela diz que Jesus respondeu que ele nasceu assim para o nome de Deus ser glorificado através dele. Aleluia. Eu dizia, amados irmãos, que a cura de cada um de nós é um processo. O Naamã, para ser curado da lepra, ele teve que banhar 7 vezes no Rio Jordão. Os 10 leprosos, para serem curados, Jesus somente disse: vão ao encontro dos sacerdotes, e pelo caminho foram curados. O cego de nascença, para ser curado, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Aleluia. Com a sua saliva fez lama e colocou sobre os olhos do cego e disse: vai se lavar no tanque de Siloé. Enquanto ele se lavava, saiu dali vendo. Aleluia. Saiu dali vendo. O povo, os vizinhos que viam ele cego pedindo esmola, ficaram admirados. Como? Por quê? Será que é esse homem que era cego? Aleluia. Será que é mesmo esse homem? E ele respondeu: sim, sou eu. Aleluia. Amados irmãos, desde o primeiro dia que você pisou, que eu pisei neste ministério divino, ministério de Deus, a tua vida não é a mesma. Aleluia. Porque tivemos um encontro com Deus. Porque tivemos um encontro com Jesus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, Deus usa o seu anjo para nos dar o ensino, para nos dar a palavra. Fomos libertos nesta casa. Fomos curados nesta casa. Aleluia. Os nossos vizinhos ficam exclamados. Aleluia. Ficam arrepiados, se perguntam entre eles: será que aquela pessoa é Ângela?
Por quê? Porque eles veem a sua transformação. Porque eles veem a sua vida mudada. Porque eles veem a sua vida transformada. Da mesma forma, aleluia, que viram este homem cego de nascença, que foi curado pelo Jesus. O povo ficou admirado. Os vizinhos se perguntavam: será que é aquele homem cego de nascença? Por quê? Porque eles não acreditavam que aquele homem um dia seria cego, seria curado. Aleluia! Os seus vizinhos não acreditavam que um dia você estaria assim. Os meus vizinhos não acreditavam que um dia eu ficaria assim. Eu estou transformada. Não estou da mesma forma que entrei neste ministério. Aleluia! O sangue de Cristo me lavou. Por quê? Por causa da obediência. Por causa do ser submissa a Jesus. Aleluia! Por causa da obediência, somos curados através da nossa fé. Aleluia! Naamã, para ser curado, teve que obedecer à voz do profeta de Deus, o profeta Eliseu. Os 10 leprosos, para serem curados, tiveram que ser submissos, tiveram que obedecer a Jesus. Aleluia! Jesus somente disse: vão ter um encontro com os sacerdotes. Durante o caminho, eles foram curados. Aleluia! O cego de nascença, para ser curado, ele obedeceu, ele teve fé. Aleluia! Jesus cuspiu no chão. Aleluia! Fez lama e colocou sobre os olhos dele e disse: vai se lavar. Acredito que é o que ele se lavava. Aleluia! Sempre naquele tanque, mas não ficava curado. Aleluia! Ele tinha que receber a instrução, tinha que receber a ordem de Jesus. Aleluia! E ele obedeceu, ficou curado. A cura pela obediência. Aleluia! Vamos ser fiéis à obra de Deus. Vamos ser obedientes. Aleluia! Vamos descer, temos que saber descer do nível. O Naamã era um grande, aleluia, na Síria. Era comandante, aleluia. Era uma pessoa que estava na linha de frente do exército. O rei da Síria, ele gostava muito dele. Ele era orgulhoso. Ele disse: por que o Eliseu não me mandou me lavar fora, aleluia, fora de Israel? Por quê? Porque o orgulho dele queria lhe impedir de ser curado. O orgulho dele queria lhe impedir de ser curado. Aleluia. Às vezes, para recebermos a nossa vitória, para recebermos a nossa promoção, para recebermos a nossa cura, é necessário a gente reconhecer que estou no erro. É necessário a gente descer do nível. Aleluia! Se é chefe no serviço, desça do nível. Diante de Deus não somos nada. Diante do homem de Deus nada somos. Aleluia! A cura pela obediência. Esse é o tema de hoje. Aleluia! A cura pela obediência. Neste momento vamos orar, agradecer a Deus, aleluia, por esta palavra. Amém. Agradeça a Deus, peça a Deus que te dê o coração puro. Aleluia. Peça a Deus que retire de ti. Porque a lepra, amados irmãos, amada igreja, não é somente doença, não é somente feridas, aleluia. Porque antigamente a lepra era feridas por todo o corpo. Hoje em dia,
A lepra pode ser inveja, pode ser o orgulho, pode ser mentira. Aleluia. Vamos orar neste momento e pedir a Deus que nos ensine a ser humildes, a sermos obedientes. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, quero te agradecer, Pai, pela tua graça, pela sua misericórdia. Obrigada, Pai, por me usar segundo a sua vontade. Obrigada, Rei da Glória, por esta palavra, Papá. Obrigada, Pai Santo, pela tua presença no nosso meio. Rei da Glória, nesta hora, Papá, quero te pedir que ensine-nos, Senhor, a ouvir mais de ti. Ensine-me, Rei da Glória, Senhor, a ser obediente, Papá, à sua palavra. Ensine-me, Senhor, a seguir a sua verdade. Ensina-me, Senhor, a praticar o seu ensino. Ensine-me, Senhor, a praticar a sua palavra, Pai. Ensina-me, ó Rei da Glória, Pai, a ser verdadeiro. Remova de mim, Senhor, o orgulho. Remova de mim, Senhor, o espírito, Papá, de inveja. Remova de mim, Senhor, a mentira, Papá. Senhor, esvazia o meu coração. Purifica, Senhor, o meu coração. Rei da Glória, seja o Senhor somente, Papá, me usando, liderando-me, Senhor, te agradecendo, Pai, por tudo e com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. A cura pela obediência. Seja verdadeiro, seja obediente, seja persistente na sua fé. Não permita que a sua fé seja abalada por causa das dificuldades. Não permita que a sua fé esfrie. Aleluia. Levante-se. Ore, busque mais a Deus, busque mais a palavra de Deus. Aleluia. Peça a Deus a sabedoria antes de agir, antes de tomar decisão. Peça a Deus que te dê o espírito de discernimento. Aleluia. Seja obediente à voz de Deus. 2026, ano da justiça divina. Vença hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.